Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Lá no Velho Testamento, depois do livro de Salmos, Provérbios, capítulo de número 4. Eu gosto muito do livro de Provérbios. Ele é um livro que apresenta a sabedoria de uma pessoa de meia idade, como Salomão, como ele estava, e que esses provérbios são conclusões de pessoas que viveram naturalmente em determinadas situações e tiveram conclusões da vida. São conselhos que, se você parar para meditar no seu potencial, é impressionante como isso vai ter um efeito libertador e preventivo sobre nós. Todo mundo achou? Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4, diz assim a minha tradução. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Amém? Somente até aí. Assente-se, por favor. Eu já disse isso para vocês, mas eu lembrei uma vez de uma reportagem do Chico Anísio, antes dele falecer. Quando perguntaram para ele, qual que é a vantagem de você envelhecer? E ele disse assim, olha, veja bem, a comida já não tem mais o mesmo sabor, a gente já não tem mais a mesma destreza com o nosso físico, a gente já não enxerga direito, né? E às vezes tem uma dor meio que espalhada no corpo, toda hora, você cansa mais. Mas então qual que é a vantagem de você envelhecer? E ele disse, a sabedoria, muitas vezes. Por isso que os mais novos devem escutar os mais velhos, porque uma das vantagens de você envelhecer é a oportunidade da sabedoria. E Salomão, ele lembra sobre o conselho de um pai. Ele instrui princípios que também recebeu do seu pai. Quem que era pai de Salomão? Davi. E quem que era pai de Davi? Jessé, justamente. Um dos conselhos que eu vi na Bíblia, e você deve ter visto também, a gente usa isso muito nos cultos de homens, é quando Davi está morrendo, ele chama Salomão, pega na mão do seu filho, olha para ele e fala, Salomão, meu filho, seja homem. Em outras palavras, está falando, assuma responsabilidades, cumpra os objetivos, seja assíduo, seja ombro forte. Deus te deu graça para você ser quem você é. Salomão ouviu conselhos do seu pai, conclusões de vida de um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que viveu guerras, um homem que veio de baixo, um homem que foi deposto, depois voltou para o trono. Por isso, o livro de Salomão, o livro de Provérbios, é um livro a ser aprofundado. As provas da vida levaram ele a concluir o melhor caminho. No capítulo 4, ele fala sobre o caminho que o projetará, que honrará, que trará sucesso na caminhada. O caminho da sabedoria. Presta bem atenção. O caminho da sabedoria. Pois a sabedoria determina a tua riqueza. A sabedoria, ela determina a tua saúde. A sabedoria, ela vai determinar os favores na sua vida. A sabedoria, ela vai determinar, meu irmão, as diferenças das épocas em que você viveu. Há pessoas que vivem momentos que não têm sabedoria nenhuma. Ah, mas como é que eu pude pensar desse jeito? Como é que eu pude fazer desse jeito? Eu não acredito. Mas a sabedoria te tirou de lá. Você tirou alguma conclusão disso tudo. Tá? Então isso vai fazer a diferença na sua vida. A sabedoria não é algo genético. A sabedoria ela não vem do DNA de alguém.
Você pode ter um pai estúpido como Saul foi, e ser um filho brilhante como Jonathan foi. Você pode ter um pai brilhante como Davi foi, e pode ser um filho estúpido como Absalão foi. A sabedoria, ela também não é produzida com o tempo pode auxiliar sim, mas eu conheço pessoas de idade que ainda continuam fazendo besteira, e eu não sei como encontram saúde ou tempo para isso. Deus ainda não recolheu, porque Deus está dando oportunidade. Olha, eu lembro de uma das comunidades terapêuticas que eu ajudei, e essa foi única. Por 8 anos eu ajudei lá. Gente, era uma comunidade terapêutica de pessoas da terceira idade. Eu cheguei a batizar gente de 84 anos lá, para você ter uma ideia. Já tinha enfiado facada, como é que era o nome dele? Juva, a gente chamava ele de Juva, né? Chegou a enfiar, agora já não deve estar vivo já, isso faz o quê? Uns 8, 10 anos. Chegou a enfiar faca na barriga dos outros, fez muita besteira na vida, e eu não sei o porquê que estava vivo ainda. Era para aquele momento, aliás. Mas, se chegasse a conversar com eles, com um ou outro, ainda não tinha sabedoria. Não tinha. Então, a sabedoria, ela não é determinantemente validada com o tempo. O tempo vai ajudar, sim. Mas eu não posso dizer que uma pessoa de certa idade, de 50 anos, 60 anos, tem sabedoria. Tem pessoas que são absurdamente irresponsáveis. Há pessoas que são absurdamente inconsequentes nas suas decisões. O que fizeram foi espalhar filho por aí. Contar histórias, contar vantagem. A sabedoria, meu irmão, há pessoas de idade, como eu falei, que não quer dizer nada. Agora, há pessoas com 18 anos de idade, por exemplo, que já possuem uma porção de sabedoria considerável. Considerável. E é importante entender sobre esses fundamentos da vida. Por quê, pastor? Porque Hebreus capítulo 9, versículo 29, diz que nós vivemos só uma vez. Imagine você viver uma só vez e logo vem o juízo. Você vive uma só vez e só faz besteira na vida? Vive uma só vez e só sofre as consequências das escolhas erradas? Então eu quero passar para você aqui alguns princípios que eu achei importante e eu acabei escrevendo. O primeiro princípio que nós precisamos entender sobre as situações da vida é que eu e você não temos um problema. Amanhã é segunda-feira e você pensa, pois eu vou ter que encarar isso, eu vou ter que encarar aquilo. Mas você não tem um problema, você tem uma ausência de sabedoria em tal coisa. Quando você tiver a resposta para aquilo, você vai avançar. Então, eu não tenho um problema, eu tenho uma falta de sabedoria em lidar com tal área. Tem uma profissão que já não existe mais, pelo menos eu não vi mais, eu tinha 14, 15 anos, eu fui registrado nessa profissão. Office boy. Alguém aqui foi office boy também ou não? Aí, ó, uma. Só nós dois mesmo aqui nesse deserto. Office boy. E eu lembro, continua office boy ainda. Então tá bom, menino ambulante. Então tá bom, eu também continuo então. Eu digo isso para vocês porque com 15 anos, eu lembro que naquela época, no Velho Testamento ainda, eles chegavam a entregar para mim R$5.000 em dinheiro, para eu poder pagar protesto, porque protesto, para quem não sabe, é em dinheiro. Não sei como está hoje com essa história de Pix, mas era em dinheiro. E as responsabilidades, você tem que, é mais ou menos assim, eu não sei como que você vai fazer, mas se vira. E eu tinha que ir em previdência, tirar certidão negativa de débito de empresa, eu tinha que madrugar em filas, eu tinha que me virar para fazer, você não tem ideia, fazer amizades com os gerentes do banco, e era sei lá quantos bancos por dia e coisa e tal, mas o que eu aprendi? Eu aprendi a frase que meu pai sempre me falou, se vira, eu não sei como você vai fazer, se vira, e por esse princípio você vai adquirindo sabedoria, a minha preocupação não quero fazer, sobra tudo para mim, porque eu, não, a minha preocupação como é que eu vou fazer para resolver tal coisa? Um princípio, eu preciso de sabedoria para deixar meu casamento em pé, eu preciso de sabedoria para ensinar os meus filhos, eu preciso de sabedoria para lidar com as finanças, eu preciso de sabedoria para lidar com questões da saúde. O problema que eu tenho, então, não é um problema, é um desafio, e a questão é que eu preciso de sabedoria para tal coisa, amém? Segundo ponto,
É muito importante entender isso. Quanto mais claro o seu alvo, mais claro será a sua fé, seu objetivo. Meu irmão, presta bem atenção. A confusão, uma pessoa confusa, faz com que nasça a dúvida, a dívida, a perca e o caminho ruim. Uma pessoa confusa, de manhã quer uma coisa, de tarde quer outra, e à noite já não sabe o que quer. E eu afirmo para você, nem psicólogo vai conseguir ajudar essa pessoa, porque ela não, ou ele não sabe o que quer, de jeito nenhum. Você tem uma ideia? Presta bem atenção, olha, um terrorista, esses que você vê na televisão mesmo, um terrorista com um alvo específico, é mais poderoso do que um patriota, ou que se diz patriota, sem alvo nenhum. Uma pessoa não crente tem mais poder na terra do que um crente que não tem alvo nenhum. Eu vou porque eu vou, eu faço porque eu faço, eu cultuo só porque cultua, e é isso aí mesmo. Não tem alvo, nada. O teu alvo de expor os teus adversários. Toda vez que você se levanta para um objetivo, um inimigo vai se levantar. Isso é natural, é normal, faz parte do desafio. Tudo que nós queremos fazer na vida é fugir de problemas. Mas nós, coloca isso na tua cabeça, nós nascemos para resolver problemas. Precisamos entender isso, aceitar isso, como solucionadores de problemas. Então, meu irmão, os teus alvos confirmam quem são os teus inimigos. E muitas vezes eles não são internos. Muitas vezes o nosso orgulho atrapalha muito. Muitas vezes a gente prefere abandonar tudo de mãos dadas com o orgulho do que ter que mudar, do que ter que recuar, do que ter que se posicionar, do que ter que ser agradável, do que ter que ser paciente. E essa vida nossa online atrapalhou muito a palavra cultivo na nossa vida. Relacionamento a gente cultiva, não tem como ser online. Casamento, filhos, trabalho, cultivo. Os teus alvos decidem o valor do teu tempo. Sabe aquela pessoa? Gente, eu tenho que fazer TCC na faculdade, e quem inventou o TCC foi o inimigo. E eu não tenho tempo para mais nada, eu não tenho tempo, eu estou aqui perdendo tempo, eu tenho tanta coisa para fazer ali. Sabe a pessoa, eu vou para lá que eu tenho tanta roupa para lavar. Os teus objetivos, eles definem o seu tempo. Tá? Agora você percebe uma geração que eles têm desafios que são virtuais. Somente desafios virtuais. Eu não estou dizendo que não pode jogar joguinho virtual, online, ou seja o que for. Eu só estou dizendo, meu irmão, que isso está tirando a qualidade de uma geração, porque esses desafios são apenas desafios teóricos, não resolvem nada. Você está entendendo? Não resolvem nada. Pelo amor de Deus. Terceiro ponto. Teu sucesso é determinado pelo que você está disposto a ignorar. Uma pessoa sábia, ela ignora algumas coisas. Meu irmão, presta bem atenção. Se você não aprender a ignorar algumas coisas, você nunca vai se firmar em nada. Você tem que aprender a ignorar erros passados, porque ficar se martirizando não vai resolver nada, pode ter certeza. Você tem que aprender a ignorar ofensas de outras pessoas. Eu lembro uma vez que eu aprendi, porque na escola a gente era meio que acostumado a, falta de sabedoria, né? A ficar tirando satisfação com todo mundo. Ô cara, eu fiquei sabendo que você falou tal coisa aí, que eu era vesgo. Eu fiquei sabendo que você ficou falando, e já dava uma briga, uma confusão, ou sei lá o quê. Mas é impressionante, uma vez eu vi um rapaz dando uma resposta que eu achei interessante. Começaram a tirar sarro dele, provocar ele, falar algumas coisas para ele. Cara, mas você é muito feio. E ele respondeu, a minha mãe não acha. Não ofendeu ninguém, não provocou ninguém. Meu irmão, a arte de você ignorar algumas coisas vai fazer você avançar na tua vida. Você precisa aprender a ignorar algumas coisas. Senão, meu irmão, misericórdia. Você
Você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir dormir, isso vai atormentar você a todo momento. Tem que ignorar as substituições que havia em tua ambição. É muito importante. Tem que ignorar o desrespeito de outros membros da família, às vezes. Sabe? Somente familiares próximos e coisa e tal. Porque aonde tem gente, tem problema. Aonde tem gente, tem fofoca, não adianta escapar. Aonde tem gente, tem opinião. Aonde tem gente, vai lá, está discutindo uma situação lá, Lula, Bolsonaro, alguém já, você que não sei o quê. Está discutindo alguma coisa lá, Palmeiras, Corinthians, você que aquela vez. Se você não aprender a ignorar algumas coisas, você sempre vai estar envolvido em coisas que tiram o teu foco. Aí, meu irmão, você sempre vai estar atrasado nos teus objetivos e tudo mais. Eu não sei falar esse nome, tá? Não sei falar nem português, imagina em inglês. Winston Churchill, é esse aí, né? Tem uma frase que ele diz bem assim, um conselho dele: você nunca vai chegar no seu objetivo se parar para atacar pedra em cada cão que late. Tem que aprender a ignorar algumas coisas, meu irmão. É isso aí. Olha só, o teu futuro tem que ter mais da tua atenção do que o teu passado. E isso envolve situações interessantes, que é difícil a gente mexer. Porque houve coisas maravilhosas na nossa vida. Pessoas maravilhosas que passaram na nossa vida. Familiares, por exemplo. Pessoas incríveis que passaram. Mas foi o tempo. Eles já não estão mais junto com a gente. Coisas que às vezes a gente achava que ia dar certo e não deu. Eu não posso ficar me martirizando desse jeito. Eu não posso ficar desse jeito. Não adianta. Quando eu falo essas coisas para você, eu uso o exemplo de Moisés, de Josué, desculpe. Quando chega Deus, bate no ombro de Josué e fala para Josué assim: meu filho, Moisés, meu servo, está morto. Cabe a você ser o conquistador desse tempo. Porque às vezes a gente fica se iludindo. A gente fica achando às vezes, porque o passado, eu fui, eu já fiz, eu criei. E a gente acaba virando um tigre de bengala. Sabe, o tigre de bengala? Não, eu já fui tigrão, porque eu fazia valeta com a picareta, e de repente, eu quase fui presidente, mas eu não sei o que, Isás. E daí hoje não faz nada, só fica contando história do passado. E aí, passou, meu irmão, seja o conquistador do seu tempo. A nossa mente, ela tem duas funções: a memória e a imaginação. A minha memória, a tua memória, ela toca o nosso passado. Mas a minha imaginação toca o meu futuro. E o que me chama a atenção no meu alvo se torna mestre para esses objetivos. Filipenses 3, do versículo 13 e 14, Paulo, que foi um homem tão sofrido, mas Deus deixou ali registro para que servisse de exemplo para mim e para você. Ele escreve em Filipenses 3, versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É para frente que se anda, meu irmão. É para frente que se move. Entenda isso. Quarto ponto de sabedoria. Sua missão é o único lugar onde a sua provisão financeira está garantida por Deus. Eu costumo dizer assim que ser rico não é ter muito dinheiro, não. Ser rico é ter muito daquilo que a gente ama. É ter muito daquilo que a gente ama. Porque tem pessoas que têm aquele colchão, que sabe aquele colchão que faz o cara levitar, mas o cara não consegue dormir. Não consegue dormir. Então, o dinheiro, ele não te segue. Ele está te esperando no lugar da tua missão. Está te esperando no lugar da tua missão. Olha só. Então, por exemplo, o meu relógio, ele resolve um problema de tempo. Advogado resolve um problema de lei. Dentista resolve um problema de dente. Os meus olhos, eles veem
meus ouvidos ouvem, os teus pés te apoiam, os braços e mãos alcançam. Tudo que foi criado na terra é a solução para um problema. E você acha que você não é a solução de certos problemas? Deus te deu habilidades, Deus te deu sabedoria em alguma área, Deus te deu vocação em alguma área, você ama alguma área, você tem propósito, meu irmão. É muito importante você entender que a missão da tua vida, ela tem o teu número. Você, meu irmão, não decide a tua missão, você descobre a tua missão. Eu vou repetir, você não decide a tua missão, você descobre ela. E só em Deus que você descobre a tua missão. Deus decidiu qual é a tua missão já no ventre da sua mãe. A tua missão destaca o problema para que você veio para resolver. Entenda isso. Olha só, é difícil achar mecânico de diesel, né? É difícil, porque tem cara, eu sou especialista em caixa diferencial. Aí, para ele chegar na caixa diferencial, ele desmonta um monte de outra coisa. Daí ele deixa a caixa diferencial, coisa mais linda, mas as outras coisas não consegue montar direito. E solta para um outro para tentar montar, e daí vai virando aquela lambuzeia toda. É difícil. Mas um mecânico de verdade, um mecânico responsável, você chega, você para a caminhonete, um caminhão, alguma coisa, ele fica escutando e ele escuta coisas que você não escuta. Ele percebe coisas que você não percebe, porque ele tem uma vocação para aquilo. Eu preciso que você entenda que Deus te fez dessa altura, Deus te fez homem ou mulher, Deus te fez com esse perfil, fala alto, fala baixo, comunicativo ou mais calado, Deus te fez para um objetivo específico. Eu preciso que você entenda isso, se valorize, descubra a tua missão, porque aí está o resultado da tua vida, aí está a provisão da tua vida. E a dureza de coração com relação ao plano de Deus vai trazer dureza para a nossa vida. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas Deus resiste quem? Deus resiste ao soberbo. A tua visão é como uma lente que destaca o problema que você percebe aqui na terra. Por exemplo, há pessoas que elas vão passar por um ambiente de boa, não vão enxergar nada, vão andar, mas há pessoas que vão passar por um ambiente, vão enxergar teia de aranha, vão enxergar flyers, né, o panfleto desarrumado, e aquela pessoa olha e aquilo incomoda, chega lá e arruma, chega lá e faz alguma coisa. Você começa a perceber a tua missão, já como servo, você já começa a perceber a tua missão em algumas coisas. Eu lembro, quando no começo da minha conversão, eu fui para um retiro lá em Paranaguá, e a igreja ao qual eu pertencia, o grupo de jovens ali, eles fizeram um teatro, que aquilo me comoveu, eu chorei. É uma música da Aline Barros. Tua resposta está diante dos teus olhos. É o Senhor que gosta tanto de você. Não há razão para você sofrer. Alguém lembra desse hino? Não há razão para você chorar. Cristo foi quem te chamou, Ele já conhecia a sua dor. Então, não demores demais, Ele ainda te ama, te chama e te quer. Na verdade, o teatro começava com um jovem acorrentado pelo pescoço, que vinha até a frente com um cigarro na boca, assim, e umas pessoas de preto ao redor, representando demônios, que chicoteavam, que davam cigarro para ele, que davam bebida para ele, que davam tudo para ele, e ele ia daquele jeito, deprimido, e falsa farra, e aquela coisa toda, e de repente, chegou uma pessoa que representava um evangelista, um cristão com a Bíblia na mão, e começa a falar essa frase, não há razão para você sofrer, não. Aí então ele levanta, larga aquelas coisas, e começa a meditar, e aquele evangelista se retira, e aqueles demônios se intensificam, vem mais demônios e intensifica o trabalho ali. Então ele pega aquilo de novo, e ele começa aquela bagunça, mas aquele evangelista vai interceder, dobra o joelho. E de repente, quando aquele evangelista vem de novo, vem um batalhão de anjos juntos. E chega uma parte da música que tem uma intensidade incrível, né? Fala dessa forma mesmo, como é que é? Você não consegue ver, eu não lembro agora essa parte, e fala algumas coisas assim, porque nessa hora, aqueles demônios estão colocando uma arma na mão daquele rapaz que está usando droga, para que ele tire a vida.
E ele está na dúvida se ele tira a vida ou não, porque todas as escolhas da vida dele foram escolhas destrutivas. Desde o pulmão, desde o fígado, desde os relacionamentos, desde aquelas falsas anestesias. Toda aquela situação. Então a falsa solução para ele tirar a vida começa a pressionar a mente dele. Mas quando aquele evangelista chega com aquele batalhão de anjos e fala pesado com aquela pessoa, aqueles demônios caem por terra. E aquela pessoa levanta as mãos, começa a louvar a Deus e os dois vão junto para a casa de Deus. Tem uma coreografia no final e tudo mais. Mas aquilo eu chorei muito porque eu vi a libertação de uma pessoa. Eu me enxerguei ali. Eu comecei a ver aquelas coisas e eu vi que Deus me chamou para recuperar vidas. Eu vi que Deus me chamou para recuperar famílias, seja o que for, recuperar estruturas. Deus me chamou para isso, então eu não posso ficar fugindo disso, que aquilo que vem na minha mão vem para ser recuperado. Eu não posso, olha, me procura, olha de novo, veja bem. Não é isso. Você está entendendo? Deus já tinha estabelecido uma missão. Uma missão. Aí eu tenho que descobrir a missão e a provisão na minha vida. A provisão na minha vida, ela está no foco, no centro dessa missão. Amém? Então entenda isso. Há pessoas que ligam muito para o horário. Há pessoas que quando chega no ambiente, todo mundo dá risada, brinca. Ou quando chega no ambiente, todo mundo tem que se posicionar, postura, ó, cuidado aí, ajeita a gravata, ajeita esse óculos, ajeita esse cabelo, muda isso. Tem um propósito. Meu irmão, é o teu número. Descubra isso, porque se você não estiver focado nisso, você vai ficar deprimido, abatido, tá? Quinto ponto, teu foco presente está criando sentimentos presentes. É mais uma sabedoria. Deus te deu a graça de focar. Os seus sentimentos estarão conjunto com o seu foco, com o resultado dele. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você está lá no teu trabalho, você recebeu uma notícia, lá no teu trabalho, teu patrão chegou e falou, olha, é o seguinte, eu vou aumentar o teu salário, e agora você vai trabalhar metade do horário que você trabalha naquela função. Vai ser mais simples, alguém já recebeu aí, né? E agora vai ser mais simples para você, você vai receber mais e coisa e tal. Aí aquela pessoa vai chegar naqueles ambientes de costume, na igreja, na família e coisa e tal, mas vai estar de bom humor, de bom humor. Qualquer coisa que digam, não, isso acontece mesmo, dá bola não. Vai estar de bom humor. Por quê? Porque os sentimentos daquela pessoa estão naquele foco. Agora, e quando a situação é o contrário? Olha, é o seguinte, eu vou ter que mandar você embora, tá? Vou ter que dispensar você, e as câmeras registraram que teve um atrapalho tua numa máquina lá. Então, nós vamos ter que cobrar de você o conserto daquela máquina. E eu não vou poder ficar... Então, mas como assim? Veja bem, não fui, a máquina tá, olha aqui, eu ainda sem o dinheiro e olha e tal. Então, qualquer ambiente que você chega, seja família, ou seja o que for, você vai estar nervoso, ansioso, brabo e tudo mais. Para onde você está olhando? Porque no foco que você tem, para onde você estiver olhando, meu irmão, vai definir os teus sentimentos, vai definir o teu comportamento, vai definir as tuas ações, as tuas respostas, tá? Os retratos, eles decidem sentimentos. O que eu vejo controla o que eu sinto. As pessoas, por exemplo, que trabalham com marketing, recebem muito dinheiro às vezes para criar uma imagem de algo que crie o desejo em você. Que crie o desejo em você. Marketing. Aí, de repente, você lá, olha, assistindo televisão, e você vê ali aquela margarina, o povo de manhã, aquele solzinho bonito, todo mundo dando risada, passando manteiga naquele pão que derrete, e no milho que derrete, e você já está com lombriga aí já, babando por debaixo da máscara, e todo mundo cantando o Happy Day, e você pensa assim, eu preciso dessa margarina. Porque eles trabalham com marketing incrível, eles têm que seduzir os teus sentimentos. A guerra na terra hoje tem o objetivo de fazer com que você focalize no que eles pretendem. Então, uma das razões de porquê as pessoas fracassam é porque o foco deles está quebrado, está desqualificado. Escolha o foco do Espírito Santo, meu irmão, e pode ter certeza que por mais que você se frustre no momento, você não vai perder a guerra.
Deus, Ele sempre vai nos indenizar, sempre vai nos fazer avançar. Você está entendendo? Olha, sabe qual que é um dos investimentos do inimigo? Jesus ressuscitou. Aí, de repente, meu irmão, guardas de Roma, vários guardas. Você tem uma ideia, um guarda, ele defendia uma porta com a própria vida. Vem um anjo, Jesus ressuscita, sai dali, e de repente aqueles guardas seriam mortos. Mas aí chegam os sacerdotes e chantageiam todo mundo, os sacerdotes de Israel, chantageiam todo mundo e dizem para ele, olha, dizem que os apóstolos vieram aqui e roubaram o corpo de Jesus. Olha o investimento do capeta. Aí acreditaram numa calúnia, desculpe. E os judeus até hoje se apoiam nisso, vários deles. Se apoiam em uma calúnia. E se apoiar uma calúnia, faz você se afastar dos objetivos de Deus, faz você se frustrar, faz você perder o teu foco em Jesus. E se você entra em igrejas por causa de pessoas, você sai por causa de pessoas. Se você entra por conta de Cristo, você permanece por conta de Cristo e faz questão de melhorar aquilo que você entende que deveria estar melhor. Amém? Então, meu irmão, quando você se deprime, é sinal que você está com o foco na direção errada. Quando você está sem esperança, é porque você está focalizando errado. A Bíblia inteira é sobre homens e mulheres que focalizaram. Na guerra da vida, ela está na nossa mente. A guerra da mente, porque você permanece no foco certo e você tem um objetivo correto. Conheço um bocado de gente que jogou todo o seu esforço fora, todo o esforço no lixo, porque desfocou, porque tirou os olhos do alvo, porque desistiu dos seus objetivos, jogando fora, às vezes, anos de esforços. Tá? Então, aonde estiver os teus olhos, aí vai estar o seu coração, como disse Jesus. Sexto ponto, uma semente incomum cria uma colheita incomum. Mais um ponto de sabedoria. Uma semente incomum cria uma colheita incomum. Meu irmão, tudo que você faz por uma outra pessoa é uma semente. O tempo é uma semente. A paixão é uma semente. O dinheiro é uma semente. Deus tinha um filho, Deus queria uma família. Ele semeou Jesus e ele colheu uma família. Amém? Então, às vezes, nós queremos algo de Deus, mas Deus já nos deu, mas em forma de semente. E a gente, por ser muito egoísta às vezes, uma ausência de sabedoria, não entende isso. Talvez você está pedindo para Deus uma família, talvez está pedindo para Deus um casamento, talvez está pedindo para Deus um emprego, mas é tão egoísta, tão desfocado às vezes nos objetivos de reino, que não entendeu ainda que essa pequena chave abre grandes portas. A vida voluntária, por exemplo, em várias coisas. Então eu e você somos uma coletânea de sementes que está caminhando aqui na terra. A misericórdia é uma semente, o perdão é uma semente. Você está dando cobertura para uma pessoa para que ela não caia, é uma semente. Quando você planta, deve abraçar a esperança naquilo que você semeou, na certeza que vai colher. Há alguma coisa na sua mão que é a chave mestre para o seu futuro. Entenda isso. De algo que Deus já te deu, mas você tem que plantar para poder obter. Isso se chama fé. E Jesus disse bem claro, você pode ter como se fosse um grão de mostarda, a menor das sementes, um grão de mostarda. Mas se você semear esse grão de mostarda no solo correto, que é a palavra de Jesus, que é o chão fértil, ele vai crescer e vai se tornar a maior das hortaliças. Semear em Jesus é a certeza da indenização, é a certeza da colheita, meu irmão. Então entenda isso, seja algo bom ou algo ruim, tá? Algo bom ou algo ruim. Então entenda isso, algo que você está pedindo para Deus, Ele já te entregou. Moisés disse uma vez para Deus, Senhor, eu não falo bem, eu não tenho dicção boa, eu não falo bem. Deus olha para Moisés e fala o que para ele? Moisés,
o que você tem na tua mão? E ele responde, bem, eu tenho um cajado. Eu tenho um cajado. Então eu vou usar você, Moisés, como sinais. Você está entendendo? Davi, eu não tenho armadura. Ele até experimentou a armadura de Saul, mas era muito grande. Aí Deus disse para Davi, disse, eu digo, uma conjectura aqui, Deus inspirou, falou, o que você tem na tua mão? Eu tenho um alforge. Ou, se fosse aqui em Curitiba, eu tenho uma cetra. Tenho um estilingue, eu tenho uma cetra. E a viúva? O que você tem? Eu só tenho um bocado de pão, um bocado de farinha e um pouco de azeite. E Deus disse, isto é o suficiente para eu criar aquilo que você precisa. Nunca haverá um dia que você não tenha semente. E nós erramos em não ensinar os nossos filhos a semear. Nós erramos quando nós não ensinamos o povo a semear. Porque muita gente quer do governo, bolsa tudo, e quer isso, e morde dos outros, e mais isso. Mas é a história de que me dá o peixe, mas nunca aprendeu a pescar, mesmo num lago cheio de peixes. Por quê? Porque não semeia, porque não faz isso, porque não aprende. Tem um casal da igreja que mora lá em Portugal. Eles falam assim, pastor, aqui ninguém dá nada para ninguém não. E todo mundo reivindica tudo. Briga por coxinha. Mas eu que comprei essa coxinha, olha aqui, isso aí não tem tantas gramas não. Por tudo, pastor. E ninguém dá nada para ninguém não. Eu achei interessante, esse tempo atrás, um irmão da igreja falou, pastor, fulano veio pedir para mim R$50, e eu disse para ele, se você limpar lá a grade do terreno da igreja, lá eu te dou os R$50. Foi 1h30 de serviço, 1 hora de serviço ali, e deu R$50. Mas aprendendo a semear, a ensinar, a coisas desse tipo. O Brasil é o país da malandragem, nós sabemos disso. E nós temos que começar a reeducar uma série de coisas, não é verdade? Filhos, por exemplo, às vezes dá tudo na mão. O meu pai teve uma vida com muito pouca oportunidade, chegou onde chegou. Eu tive mais oportunidades que meu pai, e os meus filhos têm muito mais oportunidade do que eu. Mas nós não podemos abandonar essa sabedoria de servir, essa sabedoria de estar dispostos. Você está entendendo? Há algo que você tem em suas mãos que é a chave para o seu futuro. 7º ponto. Olha só, as instruções que você segue determinam o futuro que te aguarda. Você é uma pessoa boa para receber instrução ou não? Pegou alguma coisa? Pastor, sabe aqueles bonequinhos do Kinder Ovo? Nem aquilo lá eu lia. Nem aquilo lá eu via como encaixava. Procurava ficar entendendo o que é. Pastor, eu compro remédio, eu nem leio a bula para saber de algum efeito colateral, para saber se, quem tem esse problema não pode usar isso. Nem isso, pastor. Meu irmão, quando você pede para Deus um milagre, quem aqui já pediu um milagre para Deus? Levanta a mão. Todo mundo já pediu um milagre, né? Quando você pede um milagre para Deus, Deus dá uma instrução. Você pede um milagre para Deus, Deus dá uma instrução. Por exemplo, Senhor, olha o povo de Israel, Senhor, nós queremos que os muros de Jericó nessa guerra caiam, muros altíssimos. Deus deu uma instrução para eles. Então vocês vão dar 7 voltas ao redor aí. 7 voltas. No último vocês vão gritar, vão adorar a Deus e vão gritar. Neemias, quero ser curado. Então você vai mergulhar 7 vezes naquele rio ali. E o cego lá de Jericó, lembra do cego? Jesus foi lá, untou lodo nos olhos dele e deu uma instrução para ele. Vai lavar os teus olhos. Vai lavar. Tem uma instrução por trás de um milagre, meu irmão, que nós temos que descobrir. Uma semente que abre portas, um comportamento que dá empregos, que cura, ou seja, que for. Eu já contei para vocês 1 bilhão de vezes, vou contar de novo. Quando eu estava lá, 3 dias, numa maca, com dor no rim, com pedra, e de repente eu pensei, já que eu estou aqui, eu vou fazer o que eu nasci para fazer, eu vou orar por esse povo aqui. E quando eu estava atendendo o 5º rapaz, que havia tentado suicídio, orei, conversei com ele, saí dali sem dor. Uma ecografia tinha pedra, em seguida uma ecografia com contraste, não tinha pedra nenhuma mais.
Um milagre, ele está atrás de uma instrução. Você está entendendo? Atrás de uma instrução. Quantas vezes, olha só, quantas vezes, eu estou falando para você de N tipo de coisas, e não foi uma vez só, que eu não ando com dinheiro em banco, eu não tenho dinheiro em banco, o dinheiro que tiver é pouca coisa em carteira e coisa e tal, e às vezes eu não tenho nada, às vezes tenho R$ 50, e da mesma forma, quantas vezes eu cheguei e eu vi que a pessoa estava precisando de uma situação ou outra, tudo que eu tinha, eu fiz ali, no outro dia, eu não pedi, eu não cheguei nem a orar para Deus, porque isso acaba sendo rotina, e chegar uma pessoa e falar, pastor, Deus falou comigo assim, sensado ali, 10 vezes mais do que aquilo que eu tinha feito. Tá? Mas muitas e muitas vezes, eu nunca cobrei por 1 quilômetro rodado, eu nunca cobrei por um casamento feito, eu nunca cobrei por nada que eu faço. E Deus sempre cuidou de tudo da minha vida. Sempre cuidou. Procuro respeitar todo mundo, brinco, procuro melhorar qualquer ambiente. Quem que vai falar mal, fale mal. Eu vou continuar na minha rotina. Quem fala bem, ótimo, sou meu amigo também. Está entendendo? Mas eu tenho um foco, que é estender o reino, meu irmão. Entenda? Então, olha só, Deus está te dando uma instrução. Eu não sei se você tem cachorro aqui. Eu estou virando um cachorrólatra, um bichólatra. Essa palavra não é certa, mas bichólatra, vai deixar mais comédia ainda. E o que eu acho interessante é que o valor de um bicho, ele é determinado pelo nível de instrução que ele pode seguir. Por exemplo, você vai ver uma competição de animais, ali de cachorro, por exemplo, olha como o pastor alemão, olha como alguns cachorros, o valor deles é altíssimo pela capacidade de instrução que eles conseguem receber. Você está entendendo? Aí, às vezes a pessoa ela faz um serviço que qualquer um pode fazer. Mas às vezes você olha para uma pessoa, um piloto, por exemplo, de um avião, olha aquele painel, meu irmão. Não é qualquer um que vai poder pilotar aquilo. Então o valor do salário dele é um. E o valor de uma pessoa que faz o que todo mundo pode fazer é outra. Então é uma questão também de sabedoria. Se você tem capacidade de obedecer instrução, ou se você não tem capacidade nenhuma de receber instrução. E aí? Deus quer dar milagre na tua vida. E essa área, ela depende de instrução. Depende. A pessoa não consegue se firmar em emprego nenhum, em igreja nenhuma, em família nenhuma. Não consegue se firmar em nada. Como que você quer avançar na tua vida? Com tudo isso, Deus quer que você governe melhor aquilo que te foi confiado. Porque o que Deus nos presenteou é bom. Casamento é bom. Eu sempre digo isso, casamento é bom. É igual o bolo. Todo mundo gosta de um bolo. Ou é de fubá, ou é nega maluca. Não pode mais falar esse nome agora. Afrodescendente com problemas mentais. Uma disfunção mental, eu não sei. Mas, uns gostam de, sei lá, bolo de cenoura. Mas existe a forma certa de você fazer. Tanto de farinha, tanto de trigo, tanto disso ou daquilo. E se você, em vez de farinha, colocar talco? Em vez de fermento, você colocar cal? Que resultado que você acha que vai dar naquilo ali, meu irmão? Então, o casamento é bom, mas tem que ser feito do jeito direito. Não é? Para o nosso organismo, para o nosso corpo, alimento faz bem. Mas tem que ser do jeito direito, não é verdade? A gente come como se fosse condenado, o último dia. Escolhe o prato que você quer aí. Você está entendendo? Então, Deus quer que eu e você governemos melhor aquilo que nos foi confiado. Se você adquirir sabedoria, vai entender o valor dessas sementes que você carrega, vai entender sobre as pessoas e trabalhos que terá que honrar, você vai assumir compromissos no altar de Deus, você está entendendo? Será feliz e estará ligado com aquilo que vale a pena, tá? Entenda isso. O livro, aliás, a carta de Tiago, o irmão de Jesus, o líder da igreja, para quem não sabe, não era Pedro que era o líder da igreja, tá? Era Tiago, o meio-irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém. Pedro foi líder da igreja em Antioquia. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz assim: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente,
e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Isso é, uma pessoa que não tem sabedoria é como se fosse uma nuvem sem chuva, qualquer vento leva. É muito importante a gente adquirir sabedoria. Uma vez veio uma moça falar comigo, há muitos anos, lembrei agora, e ela falou para mim bem assim: pastor, o que eu faço? Meu marido não me procura mais. Eu brinquei, mas você não se esconde? Mas pastor, o que eu faço? Meu marido não me procura mais, pastor. Parece que está acabando o sentimento, tudo isso, tá. Eu falei assim, mas olha para você. Quando você conheceu ele, como é que você estava? Sorrindo? Não é aquela maquiagem que parece uma árvore de Natal, mas você estava valorizada. Cabelo ajeitado, sorrindo, e ele olhou para você e pensou, essa pessoa vai melhorar a minha vida? Essa pessoa é uma pessoa de valor? Essa pessoa sabe o valor dela? Olha que vestido bonito, olha que rosto bonito, olha que pessoa assim. Eu vou me comportar, eu vou valorizar, eu vou correr atrás. Agora olhe para você. Nem você se abandonou primeiro. Uma vez eu vi uma frase pichada no muro assim: não corra atrás das borboletas, cuide bem do seu jardim e as borboletas virão. Foi uma sabedoria para ela. Isso faz uns 10 anos. Ela está casada até hoje. Está muito bem no casamento. Parou de sofrer por aquilo que ela sofria de verdade. E eu posso falar isso de boca cheia, porque se essa pessoa escutar essa mensagem, hoje não está aqui, mas se escutar essa mensagem, vai lembrar exatamente do que eu falei. Porque passou a se cuidar assim. Passou a se valorizar assim. Você está entendendo o que eu estou falando? O meu patrão não me enxerga. Você só faz o que pede. Só faz o que pede. Não acrescenta, não melhora. O patrão tem até medo de falar para você, para fazer uma hora extra, se pode contar com você com tal coisa. Tem até medo. E aí, quer que te enxergue como? Como? Que diferença você faz? É como qualquer um. Que trabalho diferenciado é esse? Pelo amor de Deus. Pastor, a minha esposa, olha, sinceramente, meu irmão, você precisa se valorizar, precisa ter essa diferença, precisa adquirir sabedoria. Porque se você não adquirir sabedoria, a sua vida vai se decompondo. Tudo aquilo que não fazemos manutenção, a terra engole. E a sabedoria, ela vem do alto. Nós precisamos de mentores, nós precisamos de líderes, nós precisamos ser humildes para escutar pessoas. Precisamos parar para ouvir pessoas que já passaram por tal situação. Porque senão, a nossa arrogância, ela precipita a nossa queda. A nossa soberba faz sermos resistidos naquilo que deveríamos avançar na vida. E isso são princípios de sabedoria bíblico. E eu quero que você não se esqueça disso. Amém? Se coloque em pé, por favor. Só dessa mensagem já dá umas 200 mensagens. Coloca a mão no teu peito assim. Isso. Fecha os teus olhos. Olha para a tua vida agora. Qual é o desafio que mais incomoda você? Qual é a situação que mais incomoda você? O que está acontecendo na tua vida aí, que realmente está te tirando a paz, está te dando ansiedade, e dá vontade de você sumir, mas sumir para onde? Não tem como. Você precisa de sabedoria para resolver isso. E é somente diante de Deus que as portas vão se abrir. Você precisa se firmar diante de Deus. E eu vou orar por você. E você vai pedir a Deus sabedoria. Ele vai abrir os teus olhos diante das sementes que você vai ter que semear na tua vida. Os passos que você vai ter que dar. É verdade. E as coisas vão começar a acontecer. Porque você vai pedir sabedoria para Deus. Amém? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor sabe dos limites da vida dessa pessoa, conhece, meu Deus, o passado, sabe, Pai, das conclusões que essa pessoa chegou hoje da vida, sabe que ela ou ele está vivendo o resultado das suas escolhas do passado.
Porém, meu Deus, o fato de estar aqui na tua casa hoje, ouvindo a tua palavra humildemente, significa que essa pessoa quer melhorar, significa que quer respostas melhores da vida, significa, meu Deus, que está confiando no Senhor para ter tais instruções. Então, em nome de Jesus Cristo, reveste de sabedoria, dá disposição em aprender, dá um novo nascimento, faz surgir uma nova vida através dos novos passos, pois a mudança de um passo vai mudar a direção de toda uma caminhada. Então, em nome de Jesus Cristo, traz a inspiração correta, porque o Senhor nunca valorizou a depressão, o Senhor nunca valorizou, meu Pai, oh Jesus Cristo, esse tipo de coisa. O Senhor sempre valorizou, meu Deus, a superação, a confiança no Senhor, o passo de fé. Então, em nome de Jesus, antes que seja tarde demais, instrui esse coração, meu Pai, dá disposição, dá graça, faz com que essa pessoa se voluntarie para coisas que tem que fazer, porque o Senhor é bom, porque a tua palavra diz que são pensamentos de paz que o Senhor tem sobre nós, e não de guerra, para ter um fim, Pai, que o Senhor deseja, a finalidade do bem e do avanço, porque o Senhor é Pai, o Senhor deseja o melhor para nós, assim nós entendemos. Nos ajusta no teu plano, nos inspira no teu plano, livra-nos dos passos, Pai, errados e desse orgulho que consome-nos, Pai, livra-nos disso, simplesmente, Pai, pela tua bondade. Assim, meu Deus, nós estamos ligando aos céus, em nome de Jesus, esta oração, e desde já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, e todos digam amém, graças a Deus, amém. Deus é muito bom acima de tudo.